Aí vira obrigação para quem, Eliane? Para você de ajudar? Ou para a pessoa de ter que dar um jeito e resolver? E quando a gente fala da autossabotagem, para entender a autossabotagem significa, para você vira uma obrigação, você já assumiu isso como verdade. E é algo que você não tem escolha ou é algo que você escolhe fazer como obrigação toda vez que aparecer? Daí, isso já aconteceu no ambiente de trabalho. Então, é provável que você goste disso. Porque, pelo que você escreveu, você se colocou nessa situação. E aí, é isso. A gente colhe o que a gente planta. Bom, normalmente o bonzinho... Agora eu fico só observando. A Eliane escreveu, não, agora eu fico só observando. Eu vejo que o bonzinho, o pleaser, quando a gente fala please em inglês, é por favor. Pleaser é como se ele estivesse agradando as pessoas. É o agradador. Ou que faz favor para os outros. O pleaser, o bonzinho, para mim ele é muito próximo, ele vem muitas vezes junto com a vitimização. Porque qual que é o contexto que eu estou construindo agora? Você faz algo para alguém no ambiente de trabalho e você está sempre disponível para ajudar. A pessoa nem pediu e você está lá oferecendo ajuda. É claro que a pessoa vai ajudar. Aí a pessoa recebe ajuda, às vezes até abusa da ajuda que recebeu, mas você está lá sempre ajudando. Qual é a probabilidade de a pessoa valorizar a ajuda que você está dando? Pequena, né? Ou seja, o sentimento pode ser, em algum ponto, da pessoa que está agradando os outros, pode ser de frustração, porque quando precisar da pessoa, a pessoa vai falar, não, estou ocupado, não vou te ajudar. Então, imagina, você está o tempo todo ajudando a pessoa, sempre disponível, abrindo espaço, a pessoa pede, você para de fazer o que você está fazendo para ajudar. E aí, quando você precisa, a pessoa fala, não, não quero, estou cansado, amanhã eu faço. O sentimento não é de frustração? Esse sentimento de frustração vem desse excesso de disponibilidade. Eu tenho duas histórias minhas para compartilhar. Uma história, aconteceu na invenção, eu fui funcionário público e aí tinha um tempo previsto para atividade física. E sempre que um colega me chamava, eu ia correr. E foi assim durante algumas semanas, sei lá quanto tempo foi, não lembro o tempo que foi. Até que um dia eu chamei a pessoa para correr. Aí a pessoa falou, não quero. E aí eu falei, olha, mas toda vez que você me chamou, eu fui. A resposta da pessoa foi, você foi porque você quis. Aí eu pensei, tá bom. A partir dali eu nunca mais corri com a pessoa. Mas eu entendi que eu estava sendo o pleaser, o bonzinho ali. Na verdade, eu sempre ia correr porque eu sempre tinha disposição para correr. Não era um esforço. Não era assim, eu estou cansado e vou correr cansado. Não, eu sempre tinha disposição, eu ia. Mas eu achei curioso, porque eu esperava a reciprocidade, já que eu estava sempre disponível. Não era um caso assim de que eu fiz algum esforço. Então, nenhuma das vezes que esse colega me chamou para correr, nenhuma das vezes foi um esforço para mim. Era algo natural, porque eu já ia correr de qualquer forma, eu só mudava o horário, ajustava alguma coisa, o percurso, etc. Mas não era um esforço. Mas talvez eu estava no bonzinho, no pleaser, porque eu me incomodou. Quando eu chamei a pessoa não quis ir. E aí eu fui correr sozinho e a partir dali nunca mais corri com a pessoa. E uma outra situação, há muito tempo atrás, 2006, 2007, eu morei em Manaus, 2006, 2007, 2008, e eu participava de grupos eu estudava inglês na época, e eu participava de grupos de pessoas que tinha o Couchsurfing, Hospitality Club, grupos que encontravam pessoas para falar inglês. Normalmente tinham estrangeiros. E aí eu lembro que eu andava com uma brasileira e um espanhol, a gente sempre se encontrava. E eu estava sempre disponível, porque para mim eu gostava dos assuntos que a gente conversava. E aí foi curioso que até o espanhol brincava, você é meu taxista. É que eu pensava, se eu vou para
sei lá, para uma palestra, não custava nada eu passar, encontrar a pessoa mais cedo e a gente ir junto. Para mim não era um esforço. E o mais curioso, então eu sempre tinha essa disponibilidade. De novo, para mim não era um problema, porque é como se fosse, era mais tempo para falar de um assunto que me interessava. Só que aconteceu em 2017, 10 anos depois, eu estava na Espanha e fui para Barcelona e encontrei esse espanhol. Aí a gente conversou 1, 2 horas e depois ele foi fazer alguma coisa que ele... alguma viagem de motocicleta, uma coisa assim. Eu não falei nada, mas eu fiquei pensando, falei, olha que interessante. O meu excesso de disponibilidade, talvez se no passado esse excesso de disponibilidade fosse menor, talvez houvesse uma reciprocidade, eu não sei. Mas eu identifiquei isso como bonzinho, porque eu sempre estava disponível e a pessoa aceitava porque era conveniente. É como ele mesmo falou, eu era o taxista. Na época eu não tinha Uber, 2007 isso. Mas foi interessante que quando reverteu, que eu tinha ido para Barcelona, a gente se encontrou no café, conversou 1, 2 horas, e ele falou, agora eu tenho que ir. Eu ficava disponível conversando, indo para vários lugares, assim, várias horas, até o dia todo. Quando foi a recíproca, foi bem interessante. Para mim foi uma lição. Foi uma lição interessante. Nesse caso eu não fiquei chateado. Nesse caso eu só achei interessante observar que aí eu entendi o que ele falava. Para ele era estranho a minha disponibilidade. A Eliane escreveu, isso já aconteceu comigo também, gerei Uber dos amigos. Então, aí o aprendizado para mim é, naquela época eu não estava cuidando de mim. Em 2006, 2007 eu não entendi essa questão. Na verdade foi em 2007 a primeira vez que eu abri a minha atenção para olhar para as emoções. 2007, ou seja, faz 17 anos, foi quando eu fui numa sessão de tarô, uma taróloga venezuelana, ela colocou as cartas e a partir do que ela olhou ali, ela falou assim, você investe... É que ela viu alguma coisa ali nas cartas, que eu não sei o que era, que ela disse que eu era estranho. Ela perguntou por que eu era estranho. Eu falei, porque eu gosto de aprender e eu aprendo o tempo todo. Talvez por isso, por essa minha resposta, ela falou o que ela falou depois, que é assim, você investe muito tempo no seu desenvolvimento intelectual. Se você investisse o mesmo tempo, a mesma energia no seu desenvolvimento emocional, você teria ainda mais resultado. Então, ali, essa forma como ela falou, eu sempre valorizei resultado, ainda valorizo, mas eu aprendi a valorizar também o processo que leva ao resultado. Mas essa fala dela me fez rever. Não é que eu não lesse livros sobre emoções e coisas assim. Eu só lia vários assuntos. A questão emocional não era a prioridade, mas era um assunto dentro de vários. A partir desse enfoque que eu ouvi, eu ajustei a minha busca para entender as emoções, lidar com elas. De 2007 a 2011, melhor, 2007 a 2011, a minha busca ainda foi entender as emoções intelectualmente.